Em 2010, na cidade de Santos, São Paulo, um edifício de 13 andares tombou durante as obras. A estrutura estava 100% concluída. A fundação havia cedido. Ninguém morreu por acaso, o prédio estava desocupado. Mas o prejuízo foi de dezenas de milhões de reais, e o processo judicial ainda corre décadas depois. Em 2024, um levantamento do Conselho Regional de Engenharia de São Paulo mostrou que 65% dos casos de colapso estrutural em edificações tinham na fundação a causa original. A fundação é o único elemento da sua obra que você nunca vai ver depois que a casa estiver pronta. E é justamente por isso que precisa ser feita com absoluta perfeição. Antes de escavar 1 centímetro, você precisa saber o que tem embaixo do terreno. O método mais usado no Brasil é a sondagem SPT, Standard Penetration Test. Um caminhão de sondagem perfura o solo metro a metro e registra quantos golpes de martelo são necessários para cravar 30 centímetros, esse número é o NSPT. Solo com NSPT acima de 20 é considerado compacto e seguro para fundações rasas. Solo com NSPT abaixo de 5 é considerado mole e pode exigir estaca. O custo de uma sondagem para uma casa de 100 metros quadrados é em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000. Quem pula essa etapa está arriscando dezenas de vezes esse valor em reparos futuros. Com o resultado da sondagem em mãos, o engenheiro estrutural escolhe o tipo de fundação. Para solo compacto com NSPT acima de 20 nos primeiros 2 metros, a sapata isolada resolve, ela distribui a carga de um pilar em uma base quadrada ou retangular de concreto. Para paredes de alvenaria sem pilar, usa-se o baldrame, uma viga de fundação contínua que corre embaixo de cada parede. Para terrenos com solo mole até grandes profundidades, ou quando a carga total da edificação é muito alta, entram as estacas, elementos que transferem a carga para camadas profundas e resistentes. Para casas pequenas em solo razoável, sapata com baldrame resolve na grande maioria dos casos. Com o projeto aprovado, começa a escavação. A profundidade mínima de fundação no Brasil, segundo a NBR 6122, é de 50 centímetros para sapata em solo compacto, suficiente para ficar abaixo da camada superficial de solo orgânico, que não tem resistência estrutural. O fundo da escavação precisa estar nivelado e limpo, sem solo fofo, sem barro, sem água acumulada. Se a escavação atingir lençol freático, o projeto de fundação precisa ser revisto com urgência. Nunca concrete em fundo com água parada. O fundo deve ser apiloado, compactado com maço, antes de receber a lastro de concreto magro. Sobre o lastro de concreto magro, uma fina camada de concreto sem armação que protege o ferro do contato com a terra, monta-se a armação de aço. Para sapatas, a armação forma uma grelha de barras de aço K50 espaçadas conforme o projeto. O espaçador é um elemento de plástico ou concreto colocado embaixo das barras para garantir o cobrimento mínimo de 3 cm entre o aço e a face do concreto. Esse cobrimento é a única barreira entre o aço e a umidade do solo. Sem espaçadores, os peões encostarão o ferro no chão e em 20 anos o cobrimento zero vai resultar em corrosão grave. Não abra mão dos espaçadores. A norma brasileira NBR 6118 estabelece resistência característica mínima de 20 m para fundações, o que corresponde ao concreto usinado C20. Para obras em contato com solo agressivo, use C25. O concreto deve ser adensado com vibrador de imersão para eliminar bolhas de ar, cada bicheira é um ponto fraco. Lance o concreto em camadas de no máximo 50 cm e vibre cada camada. Nunca adicione água ao concreto usinado para torná-lo mais fácil de trabalhar, isso dilui o cimento e reduz a resistência. Se o caminhão chegar com concreto muito seco, exija a nota fiscal com o slum de abatimento contratado. Após a concretagem, começa o processo de cura. Cubra a fundação com lona plástica ou mole 2 vezes ao dia por 7 dias, isso garante que o concreto atinja pelo menos 75% da resistência de projeto. Sem cura, o concreto resseca rapidamente e fissurar por retração plástica, especialmente em dias quentes e ventosos. Após a cura, antes de fazer o aterro lateral, aplique impermeabilizante na face da fundação exposta ao solo. As opções mais comuns são manta asfáltica, impermeabilizante cristalizante ou tinta de base epóxi. Essa camada impede a umidade do solo de ascender por capilaridade para as paredes, o que causa manchas de umidade e eflorescência. Erro 1. Fundar sem sondagem,
o dono economiza R$ 2.000 e arrisca R$ 200.000 em reparos por recalque diferencial. Erro 2. Fundar em aterro não compactado. Aterros antigos assentam por anos e a fundação afunda junto. Peço o histórico do terreno. Erro 3. Esquecer espaçadores na armação, sem cobrimento, a corrosão do aço começa em 10 a 20 anos e a fundação perde capacidade. Erro 4. Concretar em fundação molhada com lençol aflorante, o concreto não adere ao solo encharcado e a resistência cai pela metade. Erro 5. Ignorar o nível do lençol freático. Em terrenos com lençol alto, a pressão da água empurra a fundação para cima no inverno e para baixo no verão, movimentando a estrutura. A estaca é necessária quando o solo resistente está a mais de 2 metros de profundidade, ou quando a carga da edificação ultrapassa o que o solo superficial suporta. Os tipos mais usados no Brasil são: estaca escavada a trado, faz-se um furo com trado mecânico e concreta dentro; estaca pré-moldada de concreto, cravada com bate-estaca; microestaca, indicada para reforço de fundação existente. Cada estaca deve ser dimensionada pelo engenheiro. O bloco de coroamento, a sapata que conecta as cabeças das estacas, deve receber armação de acordo com o número de estacas. Nunca posicione uma única estaca sem bloco de coroamento; sem ele, o pilar trabalha diretamente na cabeça da estaca e pode tombá-la. Para uma casa de 100 metros quadrados em solo compacto, com sapatas isoladas e baldrame, o custo de fundação em 2026 gira entre R$ 18.000 e R$ 30.000, cerca de 15% a 22% do custo total da construção. Isso inclui sondagem R$ 2.500, projeto estrutural de fundação R$ 3.000, escavação R$ 3.000, concreto magro e armação R$ 5.000, concreto usinado R$ 27.000, impermeabilização R$ 2.500. Em terrenos com solo mole que exijam estacas, o custo pode dobrar ou triplicar. Ainda assim, tentar economizar em fundação é a decisão mais cara da construção civil. Não existe conserto barato depois que a casa está de pé. Se você é o dono da obra e não é engenheiro, existem formas práticas de fiscalizar a fundação. Primeira, exige o projeto de fundação assinado por engenheiro responsável antes de começar qualquer escavação. Segunda, fotografe a sondagem SPT com o resultado de cada metro. Terceira, verifique a profundidade das escavações com uma trena antes de concretar. Quarta, veja os espaçadores colocados antes da concretagem, são aquelas peças plásticas que levantam o ferro do chão. Quinta, exija a nota fiscal do concreto usinado com a resistência contratada escrita. Sexta, fotografe tudo. A fase de fundação é invisível depois, mas as fotos servem como prova em qualquer disputa futura. Os 6 passos para fazer a fundação certa. Primeiro, sondagem do solo antes de tudo. Segundo, escolha do tipo de fundação com base no solo e na carga. Terceiro, escavação limpa e na profundidade correta. Quarto, armação com espaçadores e cobrimento garantido. Quinto, concreto usinado C20 mínimo com vibrador de imersão. Sexto, cura por 7 dias e impermeabilização lateral. Feito isso, a fundação da sua casa vai durar mais do que você e do que seus filhos. É o único investimento da construção que não tem manutenção, não tem reforma, não tem segunda chance. Faça certo da primeira vez. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que está construindo agora. Até o próximo vídeo.